bem com vocês? Como vocês estão? Vocês podem ver que está bem diferente aqui hoje. Vocês não vão acreditar. Meu computador deu um pau, zoou o computador. E estou fazendo aqui no celular. Não podia perder a live, né, gente? Então, estou fazendo aqui no meu celular enquanto que eu tive que formatar o meu computador. Ainda não acabei ainda de arrumar ele. Vou ter que formatar ele. Mas estamos aí. Missão dada é missão cumprida. Você está ligado, nós somos cafofentos até o fim. Recadinhos que eu dou sempre. Se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, tá ligado, gente? Se inscrevam lá no nosso canal de cortes do Cafofo. E outra coisa, mais que nunca, por favor, campanha do Cafofo do Black aqui. Por favor, ajude na campanha. Link está na descrição para ajudar o Black aqui, melhorar o setup, mudar esse computador aqui, que ele está uma zica do pântano. Por favor, então ajude na campanha. O regulamento, tudo está explicando aí na descrição direitinho. Quem participar, no final, vai participar de um sorteio que vai ter de camisetas e canecas, gente. Beleza? E é isso. Mais recadinhos. Tem a nossa loja de canecas. Só chegar lá, www.lojacafofodoblack.com.br. Vou fazer essa semana umas canecas novas para pôr no site. Vocês vão curtir. E é isso. Nossa convidada de hoje, especialzíssima, Liliane Moura. Vamos trocar uma ideia sobre projeção astral e contatos extraterrestres. Eu sei que vocês gostam muito, certo? Vocês gostam muito. Beleza? Vou colocar ela aqui. Não estranhe, porque eu estou aqui no celular. E, deixa eu dar um salve aqui. Humberto, M, Ubirajá, Marcinha, tá sempre aí. Eva, certo? Essa galera que não é inscrita, se inscreve lá. Dá uma moral pro Black, gente. Por favor, dá uma moral pro Black. Tá bom? Vou chamar aqui nossa convidadíssima e bora resenhar, que sei que vocês gostam de uma resenha. Certo, Li? Conseguiu. Viver e Estamos aprender. online. Estamos online aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Que isso, não foi o máximo. Hoje foi um dia, como eu falei, dia de terrível. Mas é normal. Mas é o seguinte, não vamos deixar de fazer live por causa disso. Com certeza, imagina. Dias de live acontece sempre algum imprevisto. Isso é a coisa mais natural. Já aconteceu comigo várias vezes. É tranquilo. Deixa eu dar um salve aqui. Gustavão falou, esqueceu de mim? Salve, Gustavo. É nóis. E brigadão mesmo por você ter aceito. Correria total, né, Lin? Você Faz parte, né? Faz parte. E vamos falar um pouco aí sobre projeção e contatos extraterrestres. Bacana. E outras coisas, né? Entre outras coisas. Eu vou fazer a pergunta clássica que eu sempre faço no canal aqui para todo mundo, que é da espiritualidade, que como foi o seu despertar? Como foi o início do caminho? Não foi, viu, Semente? Está sendo. Eu estou num contínuo de despertar sempre, porque a gente nunca para, né? Então, na infância você desperta para uma coisa, na adolescência você desperta para outra, na juventude, na fase adulta, você vai despertar para tantas outras coisas, e a consciência vai ampliando, né, de experiências, de preenchimentos dos vazios dela, das nossas carências emocionais. Então, cada dia, cada momento é sempre um despertar, desde que você esteja atento e lúcido para o seu dia a dia, o foco no seu presente. Então, para mim, o despertar ele é contínuo, mas falando em linha temporal, né, linearmente falando,
quando eu era criança, eu tinha 12 anos, que eu tive a minha primeira experiência fora do corpo, e eu comecei a observar o plano espiritual, observar o meu corpo espiritual, comecei a entender processos que aconteciam comigo desde a infância, como, por exemplo, um fenômeno muito conhecido, que é a paralisia do sono, ou paralisia noturna, ou catalepsia projetiva, que é quando você acorda e desperta no meio da noite, totalmente paralisada, sem conseguir se mexer. Você quer É, chamar alguém, você quer acender a luz, e aquele, né, os batimentos dá o cardíacos desespero, ali. né? Nossa, muito, ainda mais para crianças, né? Então, até para adulto dá, porque eu conheço muitos adultos que se desesperam com esse, e eu respeito muito porque eu já passei por isso. Então, a gente pensa, né? Nossa, eu estou morrendo, eu estou tendo um infarto, estou tendo alguma coisa, ou cai para o lado da própria espiritualidade do medo, né? Tem alguém no meu quarto, tem um espírito querendo se aproximar, tomar o meu corpo e tudo mais. Então, tudo isso passa na cabeça das pessoas. Então, aconteceu muito cedo comigo, com 12 anos. E aí não parou mais. Mas Foi. você lembra bem como foi essa primeira saída? Sim, sim, foi a primeira experiência que eu tive. Eu sempre conto nas lives, né? Que foi quando eu estava no sítio do meu pai, numa cidade próxima de São Paulo, em Santa Isabel. E, na verdade, eu estava, antes de eu ir para a cama, dormir, eu estava na parte da piscina do sítio, olhando as estrelas, que eu sempre gostei de olhar para o céu, né? E eu vi muitas estrelas se mexendo. Para mim eram estrelas se mexendo, mas várias, e elas começaram a aumentar de tamanho, algumas pareciam lua cheia e voltava, faziam movimentos bem diversos, né, com vai e vem, com quadrado, triângulo, círculo, elas estavam todas em movimento, e eu olhei isso, eu não senti medo, eu olhei e falei, nossa, eu não estou sozinha nesse planeta, são meus amigos. Para mim eram amigos, e com 12 anos eu senti isso, mas não entendi por que, que eu pensei isso, mas era uma sensação de bem-estar, olhar para aquilo e sentir uma presença e que me conhecia, que me reconhecia e eu sentia essa aproximação, mas não vi ninguém. E aí isso durou mais ou menos, sei lá, 5, 10 minutos, não tenho noção, né? Porque criança, nem lembro daquela época. Eu sei que eu fui para o quarto me deitar, e quando eu entrei, me deitei, me troquei, me deitei, e aí logo em seguida eu comecei a sentir a paralisia, eu não conseguia saber o que era aquilo, mas logo em seguida não deu muito tempo, nessa primeira vez não deu muito tempo de eu sentir medo, porque eu acho que os nossos amigos, ou espirituais ou estelares, né, eles me Sim. tiraram logo do corpo, então eu descoincidi muito fácil e sentei na cama e olhei meu corpo na cama, deitado, o Nossa, corpo físico. E nessa hora não deu tempo de processar nada, porque eu já fui sendo retirada do quarto e volitando, flutuando no quarto e passando pela parede do quarto e saindo para a sacada, para a varanda que tinha lá fora. E quando eu cheguei na varanda, uma luz muito forte veio sobre mim, caiu sobre mim, me envolveu, na verdade, como se fosse um tubo, e eu fui sugada. Hoje, com os estudos, eu sei que é uma abdução extrafísica, né, espiritual. E essa é um portal interdimensional que eles chamam de Chandra, né? E na hora que eu fui abduzida, eu cheguei dentro de um local que para mim hoje parece que acho que foi uma nave, e eu caí de joelhos e vi 2 pares de botas grandes. E na hora que eu fui levantando a cabeça para olhar quem eram 2 seres altos, um casal, e nessa hora eu perdi a consciência, até hoje eu não lembro o que aconteceu durante essa noite. E dali para nossa, frente eu comecei a ter muitas experiências, tanto com esses amigos quanto com amigos espirituais mesmo, né? Que nós chamamos de amparadores, mentor astral, colega astral, amigos espirituais, o nome não importa, mas que são pessoas que estão num trabalho de despertar da consciência em conjunto com você. Então a gente acaba que encontrando, escutando, ouvindo, vendo, experienciando muitas coisas legais fora do corpo com eles. E aí eu fui desenvolvendo isso, mas naquela época não tinha muita
nomenclatura para isso, não, pelo menos eu não tinha acesso a livros, né? Eu não ia em sebos ainda, a gente vê tanta gente falar da espiritualidade, que naquela época eu já corria atrás disso, mas eu não tinha muito acesso a isso, eu gostava muito de ler. Então, o primeiro livro que eu li, com 12 anos de idade, foi do Ramatiz, Elucidações do Além. Tinha até um buraco de traça, né? Minha mãe achou num sebo, e eu olhei aquilo, devorei aquele livro, mas não tinha nada a ver com a projeção astral em si, a projeção da consciência, a experiência fora do corpo. Mas eu comecei a me interessar pela espiritualidade. E aí, com 18 anos, que eu vi o primeiro livro do Robert Morrow, que a minha prima me deu, para falar sobre o cordão de prata. Eu falei, nossa, mas é isso que eu vivencio, né? E aí, naquela época, era xerox, que eu tirava do livro, das páginas, e me mandava, me passava, me enviava. E aí eu fui tendo, foi crescendo. Pegou com gosto, né? Oi? Pegou gosto. Peguei gosto, né? Como se uma coisa já tivesse em mim, e o fato de você relembrar, né? Eu via que eu fazia as coisas com muita facilidade, como volitar, eu já sabia, comecei a fazer assistências extrafísicas sem saber que eu estava fazendo, como, por exemplo, eu acordava com sonhos de que eu estava com as mãos erguidas, emanando um passe para alguém. E, então, de repente, eu desmaiava de novo no sonho, né? Então, eu comecei a perceber que eu fazia coisas que eu já sabia fazer. Eu estava só relembrando, e quando eu fui estudar isso com o Wagner Borges, né, o primeiro professor que eu tive em 1995, a primeira palestra que eu fui dele foi assim, na verdade, eu não estava nem encontrando ele fisicamente, pessoalmente, porque era num local, na Carlos Petit, aqui em São Paulo, na Vila Mariana, e eu ficava na escada, porque estava tão lotado, que não dava para eu descer onde estava a palestra. Então, eu sentava na escada, na sala de cima, e eu só ficava ouvindo. E tudo que eu escutava, eu falava, nossa, é tudo que eu passo, é aqui que eu vou ficar. Caramba! E aí foi aquele reconhecimento mesmo, né, de conteúdo e de pessoa também, né? O Wagner é maravilhoso, né? Desculpa. E aí eu desci no final da palestra para conhecer ele. Eu estava com o meu primo, aí ele me apresentou. Eu falei, nossa, eu gostaria muito de participar dos cursos. Aí eu comecei a frequentar, depois fomos para o instituto, né? Ele mudou de bairro, tudo. E até hoje estou aí, né? Estudando, correndo atrás, sempre tem uma coisa nova para você aprender. Então eu sempre digo, sabe, Semente, tudo que a gente aprende, eu não tenho como verdade minha, né? Mas são as minhas experiências, que podem ser iguais às tuas, mas também pode ser diferente. Não tem a certa ou a errada, né? Quem tem a experiência mais realista, não existe isso, né? Porque são pontos de vista diferentes e olhares diferentes, crenças diferentes, paradigmas diferentes. Então, você acaba que somando, né, com as amigas, com os amigos, com os colegas de estudos também, de grupos, e acaba percebendo que eles também têm as mesmas experiências que você, que vão para uns caminhos diferentes, mas que, quando você percebe lá na frente, é a mesma coisa, só muda de nome. Então, isso que é bacana, né? Você passar por vários lugares, vários professores. Eu estudei também, eu estudei muito Valdo Vieira, Geraldo Medeiros, Alberto Cabral. Então, são pessoas assim que, para mim, foram ícones, né, e referências, que são, até hoje, que me faz ampliar mais as minhas experiências e os olhares que eu tenho em cima do que eu vivencio. Da hora. Assim. Ô, Li, e essa sua saída, essa primeira aí foi inconsciente, né? Ou você estava consciente? Não, foi totalmente lúcida, porque na hora que eu descolhei do quarto, eu não perdi a lucidez até o momento que eu me vi dentro da nave. Ali eu perdi a lucidez. Então, essa experiência, eu perdi a lucidez quando eu subi na nave. Agora, as outras, depois, nos outros dias, eu comecei a explorar a casa dos meus pais, comecei a explorar a rua, o bairro, terrenos baldios que tinha, assim, de frente da casa do meu pai. Comecei a explorar em volitação, em voar. Comecei a sair do bairro, até que eu comecei a voar para as estrelas e sair
do planeta como exoprojeção, né? A projeção fora do planeta Terra. E aí eu comecei a deslumbrar esse outro campo, né? Eu queria que você contasse para a galera, acho que a galera que está tentando fazer projeção e ainda não tem essa noção de como que é andar na sua casa, né? Sim. Na sua própria casa. Queria que você contasse para a galera como que é essa sensação, porque é igual e não é igual ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Tem muitas mudanças, porque o que acontece? A gente tem a nossa parte física da matéria, né? Teu quarto, por exemplo, e quando você sai, existe uma cúpula de proteção que a gente chama de faixa de atividade do cordão de prata. E o que é o cordão de prata, né? Vamos começar, né, do início para a gente entender. Por exemplo, eu tenho aqui meu corpo físico, aqui eu tenho meu espírito, ou psicossoma, corpo astral, corpo emocional, ou perispírito também, para várias outras filosofias e religiões. Então, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou acoplada, eu estou coincidida. Né? Meu espírito está interpenetrando o meu corpo físico. Então, fora o meu corpo emocional, o corpo espiritual, o psicossoma, nós temos também outros corpos sutis. Mas vamos diminuir esses corpos, né? Que algumas filosofias falam em 7 corpos, 11 corpos, vamos falar em 3. Então, o corpo emocional, o corpo mental, e vamos falar que não existe uma consciência ampla, que é um grande ovoide de luz, que usa alguns veículos para ela se manifestar. Seria o corpo das emoções e o corpo dos pensamentos. Corpo mental, corpo emocional, ok? Esses 3 corpos interpenetram o meu corpo físico aqui. E tem que ter uma cola que grude esses corpos sutis, porque senão eu não estaria aqui conversando com você. Você concorda? Sim. A gente fala assim, fulana bateu a cabeça e desmaiou, perdeu a consciência. Ou seja, se ela adormeceu, a consciência e os outros 2 corpos se descoincidiram. Mas e aquela cola? Cadê nessa hora? Então, vamos pensar que essa cola seria aquele branquinho que envolve aquela pessoa que você enxerga, às vezes, pela clarividência. Uma áurea, como se fosse uma áurea. A aura, na verdade, ela é um conjunto desses corpos todos que estão interpenetrando a mim, da pele para fora, para frente, para trás, para cima, para baixo. Então, nós chamamos esse campo áurico desses corpos que estão além da minha parte física, né? Agora, este campo bioelétrico não é um veículo de manifestação da nossa consciência, ele é apenas um campo bioelétrico, ou conhecido como duplo etérico, que serve para coincidir os corpos, para a gente estar aqui acordado na vigília, nas ondas betas, eu falando com você. Então, o que acontece com esse campo branquinho que envolve? Ele começa a ficar mais rarefeito, vai expandindo um pouquinho, que vai chegando a hora de você adormecer. Então, ele expandindo, os corpos se soltam, se descoincidem, tá? E aí você está dormindo aqui, você sai do corpo. Então, vamos imaginar que aqui na minha mão tem cola e aqui também tem cola, eu grudo aqui. Estou dormindo, grudado, todos os meus corpos com o meu corpo físico. Meus corpos sutis e o corpo físico. Na hora que você levanta as mãos assim, vamos imaginar vários filamentos de cola, tá? Conforme você vai tirando, vai afunilando esses filamentos de cola. Isso. Então, o campo bioelétrico, ele é energético, ele é energia. Então, quando você começa a adormecer e sair do corpo, vários filamentos energéticos se fazem, se constroem, e conforme você vai saindo, vai afunilando esses filamentos, tornando assim um cordão, que nós chamamos de cordão de prata, que nada mais é do que o alongamento do campo bioelétrico. O cordão de prata é o campo bioelétrico. Então, você sai, permanece com o campo bioelétrico no seu corpo físico e permanece com um pouco de campo bioelétrico no seu psicossoma, no seu espírito também. E o que une esse cordão. E esse campo bioelétrico, ele tem uma vibração. E essa vibração dele é que é essa cúpula de proteção, essa faixa de atividade energética que se forma em volta do seu corpo físico, quer onde ele pode estar dormindo num camping, num avião, no seu quarto, na sala, na cozinha, em volta do corpo físico que ele se refaz, ok? Que ele se constrói ali. Então, quando você sai do corpo, você está projetada no seu quarto, você pode ver também o campo eletromagnético da matéria.
da parede, do teto, do chão, da tua sala, do seu banheiro, da sua cozinha. Então, esse duplo pode ser diferente. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu saí, eu estou no meu quarto, por que está diferente o meu quarto? Porque, às vezes, dependendo de onde você mora, pode ter também tido outras famílias que moraram antes, e tem um duplo no plano espiritual, que pode ser diferente. Há uma distorção. Então, Oli, eu até comentei já com a galera aqui em outras lives, que eu tive acho que uma saída, que eu tava dormindo, e aí eu abri o olho, e aí eu percebi que o meu teto tava com várias riscas no teto, várias riscas, e tava tudo esfumaçado. Então, Tipo mas uma neve. esse esfumaçado, essa névoa, faz parte dessa faixa de atividade, faz parte do seu campo bioelétrico. Então, por isso que quando você sai do seu corpo e você está no seu quarto projetado, a melhor coisa que você tem que fazer é sair dessa cúpula de proteção, sair do seu quarto, ir para a sala, pelo menos. Sair desse campo, porque dentro desse campo ele mantém o seu espírito com a oscilação. Você fica que nem um João Bobo. Você pode bater no teto e voltar, porque o seu campo bioelétrico está batendo no campo eletromagnético do teto. Você pode bater na parede e voltar. Então, tem técnicas até para você sair, conseguir se sutilizar e sair voando pela lateral se você morar em apartamento, porque se você sai para cima, você acaba batendo nos pisos e nos tetos do campo eletromagnético das matérias de todos os andares e também do campo bioelétrico das pessoas que estão dormindo. E isso pode, não é sujar a tua aura, sujar os teus corpos sutis, mas densificar, carregar um pouco mais e você retorna para o corpo, bate no corpo e desperta e perde a experiência. Então, eu aconselho sempre sair para a lateral da parede ou da janela, para quem mora em apartamento. Eu moro no primeiro andar. Você imagina se eu tivesse que sair para cima? Eu ia passar os 12 andares que eu tenho. Já aconteceu isso, por isso que eu sei que eu retorno toda hora. Então, eu saio pela lateral. Mas quem mora em casa pode sair por cima. Então, nesse caso aí, não, eu só abri o olho e falei, nossa, que estranho. Eu falei, eu vou dormir. E voltei a dormir. Olhei um pouquinho. Você pode também ter. O que acontece, Semente? Você pode também sair projetado e, de repente, você já vai para um plano espiritual diferente. Você acha que você está no seu quarto, de repente você já está num plano espiritual diferente, já um plano mais sutil ou um plano mais denso, vai depender do que você está vibrando naquele instante, né? O lado emocional, as carências, o lado físico, energético, psicológico. Então, tem todos uns padrões emocionais e mentais que a gente precisa equalizar para que você tenha também uma boa saída, né? Uma boa experiência. Não é nem uma boa saída, é uma boa experiência. Na sua saída, pelo menos no início dela, 12 anos, 18 anos para frente, na sua saída você encontrou pessoas? Seres pessoas assim? Físicas? Não físicas, no astral mesmo. Sim, no começo não me lembro de ter encontrado pessoas. Eu demorei bastante, porque eu voava muito, eu não sabia diferenciar, quando eu saía na rua, por exemplo, no bairro da casa dos meus pais, eu não sabia diferenciar quem era espírito, quem era pessoa ali física andando na rua. Não conseguia. Tão igual, né? Então não posso falar para você, eu me lembro, era isso. O que eu posso dizer é que quando eu comecei a ter a noção de plano espiritual, de começar a volitar, de repente eu via alguém voando comigo. Então eu comecei a perceber que, puxa, então a pessoa é que nem eu, será que a pessoa está morta? Será que a pessoa é uma projetora astral? Eu comecei a ter esses tipos de experiências e comecei a fuçar, né? Comecei a questionar, a estudar. Aí comecei a saber, comecei a ver que tem projetores astrais como eu, tem espíritos desencarnados, os espíritos que estão andando aqui na camada paratroposférica do planeta, eu percebia que existia uma carga maior envolvendo eles, que é esse duplo etérico, né? Isso que faz com que eles fiquem densos. Então, esses espíritos que estão andando, Li,
São os que desencarnaram, mas não foram para um outro lugar. Eles estão meio que vagando, é isso? São espíritos com psicose pós-mortem, né? São espíritos que estão naquele looping de pensamentos ainda quando eram vivos, a conta para pagar, o divórcio da minha mulher, meus filhos coitados, aí eu tenho que trabalhar. Então, são pessoas que ficam em suas casas ainda, ou no seu bairro. Então, são pessoas que estão naquele looping de monoteísmo, né? Aquela ideia fixa, e não consegue sair daí. Eles estão envoltos a esse duplo etérico. Então, mas é um lance bem interessante. Por exemplo, o espírito, ele está na sua casa. Está vivendo a sua vida normal, né? Vamos dizer, na cabeça dele. Mas dependendo da situação que ele está levando, é diferente. Acho que ele vai perceber que não está igual. Sim, sim, sim. Tem. E aí ele não, eu já conheci ele não consegue, mas ele não consegue perceber que está diferente a situação. Sim, alguma coisa muitos percebem, cada caso é um caso, muitos percebem, outros não querem, percebem, mas não querem deixar a família e permanecem. Tá. E outros continuam nesse looping e nem está enxergando as pessoas, ele está ali dentro do ambiente dele. Eu conheci uma pessoa que foi desencarnada, ficou muitos anos dentro de uma casa bem grande, que era da família, e não tinha mais ninguém na casa, já tinha desencarnado todo mundo, e ele ficou ali desde o tempo, ele foi soldado na guerra, ele ficou ali, assim, até o último dia da morte dele, ele não saía de casa, e ele tinha muitas armas com ele também, ele colecionava e tudo mais. Quando ele desencarnou, ele ficou ali. Ele não queria ver o pai, a mãe, filhos, ninguém, ele queria ficar ali, aquele era um porto seguro para ele. Então, eu já vi casos assim também, de não querer ter pessoa, mas quer continuar ali naquela vida dele, como foi antes do desencarne dele. Você é louco, deve ser horrível, mano. Você perceber. Sim. Você não ter o conhecimento e perceber que está errado e não tem como mudar. Exato. Mas acho que eu acredito, Semente, que todos os espíritos, né, têm o seu momento de despertar lucidez, de ampliar, tem um momento de receber uma ajuda, alguma coisa assim de amigos espirituais. Eu acho que cada um está num momento que vai. É aquilo que a gente chama de ação e reação, né? Você planta as coisas e vai ter que colher aquilo que você plantou. Então, todo mundo tem um momento de despertar. Não adianta a gente forçar a situação, que ele não vai passar pela situação com sabedoria. Então, o que vai adiantar? Ele não vai polir a consciência dele, né? Vai dar polimento para a consciência dele. Então, a coisa tem que ser mesmo, dependendo de cada consciência é diferente de uma da outra. O momento é diferente. Oli, por exemplo, o espírito que está lá desencarnado. Por exemplo, eu desencarnei e estou aqui na minha casa. Estou aqui, estou achando que eu vou fazer live de todo dia. Não me chama, tá? Não me chama. Chamar ali para fazer uma live com. Depois, daqui muitos anos. A hora que eu percebo que eu desencarnei, aparece alguma ajuda para mim ou demora? Depende do que você. Também é muito relativo, depende do que você está querendo naquele instante. Você quer ajuda? Você quer sair de onde você está? Você quer despertar sua consciência? Ajuda todo mundo tem, mas você também tem sua escolha. Tem o seu livre-arbítrio. Às vezes o espírito ele até percebeu já que ele desencarnou, mas eu vou ficar aqui mesmo. Vou ficar no meio dos vivos. Sim. E você pode ter... Eu acredito que os amigos espirituais, amparadores, eles chegam perto e falam, hello, né? Já desencarnou, vamos para o plano espiritual, tem família, traz familiares para ele reconhecer, ver que realmente desencarnou. Então, aí ele fala, não quero ir, ele está aqui. Eu também acho, sim, eu acho que os mentores, né, os amigos espirituais, eles devem aparecer para dar um toque, né? Falar, amigão, já era. Tá na hora, e aí, né? E eu acredito também que deve ter muitos espíritos que estão bem sem lucidez, que talvez os amigos espirituais até coloquem assim,
apaga, vamos dormir. Vamos acordar do lado de lá para ver se a gente consegue fazer um trabalho já lá no plano mais intermediário ali, vai acordando aos poucos, vai elucidando, né? Vai esclarecendo, abrindo a mente, né? Da pessoa, do espírito. Meio que vamos dar um apagão nele para já levar ele lá direto, senão vai dar trabalho aqui. Mas também deve ter alguns que acordam do lado de lá e volta para cá, né? E volta para cá. Tem a livre escolha dele de falar, não. E a vibração, né, Semente? Não adianta você estar do lado de lá e de repente você vibra muito aqui o físico, o seu apego, a sua carência. Então, você acaba que, quando você pisca os olhos, você já está na sua casa, de novo. Você já está no seu bar, você já está do lado da pessoa que você está ali pensando bastante. Então, da mesma forma que a gente sai do corpo aqui, e você dorme pensando em alguém, e esse alguém tem uma conexão com você, muito forte, e aí vocês se encontram também fora do corpo, acontece a mesma coisa com esses desencarnados que estão ainda com essa psicose, e pensam e têm foco mental de certas pessoas, acabam que voltando e grudando, né, do lado. Então, é muito relativo isso, não dá para a gente colocar tudo dentro de um... Passou uma pergunta na minha cabeça agora. Pessoas que, por exemplo, um casal que desencarnou junto, num acidente, eles vão para o plano na mesma hora? Depende muito de cada caso, não dá para saber, porque eles podem ir juntos, podem ir separados, vai depender do que eles vibram entre eles também. Às vezes fala casal desencarnou junto, porque é casado e eles vibram na mesma sintonia, Não. né? Às vezes uma pessoa totalmente avessa a outra, então cada um vai para um canto. Então, não dá para dizer, os dois vão juntos para o mesmo plano espiritual, ou os dois vão juntos para um hospital extrafísico, para um plano intermediário para fazer uma triagem, um esclarecimento. Então, assim, não dá para saber, mas pode ter casos que sim, os dois desencarnam juntos e acordam do lado de lá. Juntos também. Pode acontecer também. A Márcia, acho que foi ela que perguntou aqui, estou tentando achar a pergunta dela. Acho que foi a Márcia. Que se criança sai muito do corpo. Sim, tem muita facilidade, porque esse... Tá. É isso mesmo, isso aí. É verdade, Márcia, porque as crianças elas têm ainda esse campo bioelétrico delas, né, onde estão os chakras também, que são pequenos vórtices de energia que eles buscam o prana, buscam o ar, né, o chi, o ki, para poder revitalizar todos os órgãos físicos e tudo mais, estão bem abertos nas crianças, né? Os campos, o conjunto de corpos sutis dela, o campo áurico dela, está ainda bem aberto. Então, é muito mais fácil. Eles não têm tanta crença, tantos bloqueios. Então, eles acabam que... vou dormir, já desmaia, já desescola, né? Agora, se vai ter experiência ou não, é outra coisa, mas eles têm facilidade para sair. Tanto que eu tenho um livro, Semente, que chama Viajando nas Estrelas. É um livro infanto-juvenil que eu fiz com as experiências das minhas filhas quando pequenas. Então, eu tinha as experiências fora do corpo com elas, e elas acordavam de manhã e contavam. Então, eu vi que elas se lembravam, se recordavam. Eu comecei a escrever isso. Claro que não uso os nomes delas, né, no livro. É um livro que eu formatei uma historinha, né, para também ficar uma coisa bem que as crianças possam ler, e os pais também. Mas, então, eu me lembro das minhas filhas quando pequenas, hoje já são adultas, têm 28 e 26 anos, mas eu me lembro muito das experiências delas, e das amigas, das colegas também. Então, tinha muito mais facilidade. E na juventude e na adolescência também existe mais facilidade. Eu lembro que na minha... Não, criança. Eu tinha muita paralisia do sono. Muita. Nossa, você sabe que eu adoro essa sensação da paralisia hoje? Mas quando a gente é criança é um desespero, né? Não, é um desespero, mas hoje eu gosto muito porque é o fenômeno que me dá lucidez contínua.
porque eu sinto a minha saída, eu sinto a desconexão dos meus corpos, e aí eu consigo manter essa lucidez saindo do meu quarto, voando para as estrelas, para onde eu quer que eu vá, e eu consigo manter essa lucidez. Então, com a paralisia, é muito legal, mas não é sempre que ocorre. A maioria das vezes, para mim, eu acordo desperta já num plano espiritual diferente, já numa palestra extrafísica, fazendo uma assistência extrafísica. Então, eu já acordo, mas eu sinto muita falta da paralisia. Nossa, eu gosto muito da paralisia. E você fala com as pessoas, você é maluca, né? Porque isso é uma coisa que dá um medo, dá um pânico. E é verdade, dá mesmo para quem não tem o conhecimento. Por isso que a leitura, Semente, é muito importante, porque ele te traz conhecimento e te traz o que? O domínio sobre a experiência. Então, e mesmo assim, mesmo com conhecimento, é difícil você dominar 100%, você imagina sem conhecimento. Então, vem os medos, né? E o medo vai estagnar você na experiência, vai deixar você paralisado. E não vai além, né? Não passa do capítulo 2. Só fica ali, não, eu vou até a paralisia. Começou a falar de paralisia, eu não quero. Então, assim, você não avança nas experiências. O medo e a empolgação também A ansiedade, a euforia. de você perceber que você está conseguindo também te trava. Que aconteceu comigo. Aconteceu exatamente isso comigo. Eu estava fazendo a técnica do Saulo, e aí eu percebi que já estava dando certo, quando já está dando certo, eu falo, nossa, está dando certo. Aí já miou tudo. Eu também já fiz isso várias vezes. Nossa, estou sentindo. Até mesmo com a catalepsia. Eu não tinha técnica de relaxar e pensar em flutuar no meio da paralisia. Eu sentia aquilo, eu falava, nossa, eu vou sair. Aquela euforia, ansiedade, conectava de novo e coincidia os corpos. E aí eu não conseguia ter experiência. E aí, estudando, eu fui vendo que quando inicia a paralisia, a melhor coisa para você fazer é relaxar, não pensar em nada para o teu chakra frontal não ficar ativo, porque ele, quanto mais ativo ficar nesse momento, ele segura seus corpos no corpo físico. Então, você pensa em flutuar, expande seus corpos e faz menção de que você vai para cima do seu corpo. E aí já sai do quarto, não fica ali não. Agora, para quem é a primeira vez, para um pouquinho, olha suas mãos, observa, pega o cordão de prata atrás, traz para você, mexe nele, porque você vai tocar o cordão, porque você está em energia. Você vai tocar o campo bioelétrico, que é energia também. Se eu encontrar você fora do corpo, Semente, a gente se toca. Assim como eu toco o campo eletromagnético da parede, do teto, aí eu posso me sutilizar um pouquinho mais, usando uma técnica que a gente usa, que a gente conhece como ballonnement, que é inflação em francês, expansão. Então você se sente que nem um balão, fica um pouquinho mais rarefeito, e aí você consegue transpassar o campo eletromagnético da parede ou do teto. Da hora. Ó, o Júnior mandou uma pergunta aqui. Pergunta para ali sobre se projetar um casal na mesma cama. Conseguimos fazer projeção astral? Se projetar um casal na mesma cama, conseguimos fazer. Tá, como é que é, Júnior? Júnior, isso, como eu falei antes, depende muito das energias de vocês dois. Um casal que está ordenado emocionalmente, mentalmente, né? Os padrões mentais, os padrões emocionais, os padrões energéticos estão de acordo um com o outro, existe um acoplamento áurico que facilita essa abertura para a experiência em conjunto, tá? Mas depende muito de como ambos estão. Então, se você, por exemplo, começar a ter como dupla, vamos fazer hoje uma meditação juntos, vamos ter o foco mental de sair do corpo e a gente se contrai, você pensa bastante em mim e eu penso bastante em você, mesmo dormindo ali, tá? Juntos. Então, trabalha isso numa meditação, faz o seu trabalho de bioenergia, de limpeza áurica, não come muito perto da hora de se deitar, para o aparelho digestório não começar a funcionar e prender você no corpo físico. Então, pelo menos 2, 3 horas antes, né? Então, faz todo esse trabalho, aquietamento, quietinho, tal, prepara um ambiente, faz uma leitura sobre o tema também um pouco antes, 1 hora antes. Aí, você pode, como um foco mental, que é exercício que a gente chama de foco mental, vocês
terem a saída juntos. Às vezes não acontece nem ao mesmo tempo, tá? Porque as ondas cerebrais de cada um é diferente também. Enquanto você está de beta para alfa, ela já pode estar de alfa para teta, e aí ela já saiu do quarto e você ainda está no processo. Então, vocês podem se encontrar fora até do quarto, no outro plano sutil, ou de repente um plano mais intermediário, aí vai depender da vibração de vocês. Então, dá para você fazer isso sim. Uma vez, eu conto sempre isso, Semente, e Júnior também, né? Que eu tinha, em 95, quando eu estava fazendo a primeira fase do curso do Wagner Borges, e nós tínhamos, naquela época acho que tinha, sei lá, 200 pessoas na sala, e eu sentava sempre na primeira fileira. E sentou um amigo meu do lado, Romeu. E aí o Wagner falou assim, no final da primeira fase, troquem, né, telefones, tal, porque a gente ia ter uma outra fase no próximo sábado, né? Eram 2 sábados. Troquem aí telefone entre vocês, façam um exercício de dupla e foquem um no outro durante essa semana para ver se acontece alguma experiência com vocês e no próximo sábado vocês vêm e contam. Semente foi muito interessante. Aí eu fiz amizade com ele, nós somos amigos até hoje. E aí eu falei, Romeu, 11 horas, tá bom para você esse horário? Ele falou, tá, eu chego do meu trabalho, né? E às 11 horas eu tô ali já fazendo a mentalização. Então, 11 horas eu estava meditando, estava focando bem ele, eu não sabia onde ele morava, e ele não sabia onde eu morava. E ele ficou, e eu achando que ele estava fazendo o exercício. Quando foi depois das 11 horas, eu adormeci, não tive, eu estava fazendo a meditação e já saí, né? Adormeci, tive catalepsia e saí, não foi assim. Quando eu despertei, eu já estava volitando fora do meu corpo, e aí eu saí do quarto e comecei a voar. E aí eu falei, nossa, estou fora do corpo. Romeu. Deixa eu tentar sentir a energia do Romeu. E eu fui indo, parecia que alguém estava me levando. Eu fui andando em cima da Avenida 23 de Maio, Rubem Berta, eu lembro direitinho, peguei a Avenida Brasil e fui para Pinheiros. Quando eu cheguei em Pinheiros com a Henrique Schalma, com a Avenida Rebouças, tinha uns prédiozinhos mais baixinhos, e eu fui chegando perto, assim, já voltando de pé. Quando eu cheguei perto da janela, eu transpassei, não lembro que andar que era, eu transpassei e me dei de cara com uma cozinha. Quem que estava jantando, acordado, nem tinha feito meditação. Te enrolou. Sentado, que se ele estiver assistindo, ele vai dar risada. Sentado, comendo, com uma calça preta, uma camisa branca, tinha uma mesa redonda com uma toalha branca, eu me lembro nitidamente. Eu cheguei voltando atrás dele, impressionante. Ele parou de comer, ele largou o talher e falou, Lili, você está aqui? Nossa, na hora que ele falou isso, eu falei, como é que ele está me sentindo? Eu nem sabia que ele era tão sensitivo assim. Ele falou, se você está aqui, coloca sua mão em cima da minha mão direita. E eu escutando ele. E aí eu voltei mais perto, peguei a minha mão esquerda e coloquei em cima da mão direita dele. Aí ele começou a chorar de emoção. E aquilo eu também me emocionei. E aí eu peguei, bati no corpo e voltei. E acordei, porque o cordão de prata passa suas emoções, euforia, medo. Então, vai para o corpo físico, o metabolismo acelera, e é como se ele estivesse falando assim, perigo, 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 volta. E aí eu voltei, bati no corpo e acordei. E naquela época, estava começando a ter celular. E eu lembro, tinha aqueles tijolões grandes, né? Motorola. E eu lembro que eu liguei para ele e ele falou assim, não fala nada, me conta o que você viu aqui. Aí eu falei assim, se você está perguntando é porque realmente você me sentiu. Você está de camisa branca, calça preta, você estava jantando na sua cozinha, uma mesa redonda e uma toalha branca. Nossa, mas ele falou, não acredito, Lili, a gente conseguiu. Eu falei assim, não, eu consegui, porque você não fez o exercício, então eu te encontrei. E aí, no sábado seguinte, a gente contou isso para a turma, né? Agora, se ele tivesse feito, é que ele falou que ele realmente chegou tarde do trabalho e atrasou tudo. Mas se ele tivesse feito, eu acho que a gente se encontraria fora do corpo. Sim. Então, tudo é treino, né? Sim. Então é possível você marcar um encontro fora do corpo. Nossa, claro, com certeza. Da hora. Eu falo que tem uns pesquisadores que já fizeram testes com as pessoas, né?
para comprovar. Sim, o próprio Robert Morrow, né? Ele fazia muitas essas pesquisas, e tem muitas faculdades também fazendo esse tipo de experiência também para... É que às vezes, né, as pessoas, na hora que sai do corpo, tá ali cheio de eletrodo, fazendo lá as pesquisas dos cientistas e tal. Quem garante que ela sai do corpo e vai se manter naquele ambiente do laboratório, por exemplo? Porque ela pode muito bem sair do corpo e já transpassar para um outro plano sutil, outro plano espiritual. Então, às vezes, ela sai e fala assim, não vi nada disso, vi outra coisa, porque ela já, você entende, já estava vibrando esse outro local. Então, é por sintonia, né? Você acaba atraindo por sintonia. Então, é complicado isso. Mas é bem interessante. Queria que você contasse para a galera as suas experiências extraterrenas. Com os extraterrestres? É. Ah, sim. Então, eu tenho, assim, muitas experiências com os nossos amigos. E as primeiras experiências a primeira foi com esse casal. E era como um casal humanoide mesmo, muito parecido com a gente. Mas muito alto, muito alto. E logo depois eu não tive mais experiências com eles, comecei a ter experiências com os Greys, que são esses que a gente chama de Greys, né? São os baixinhos, cabeçudinhos, mas eles não eram cinzas, né? Eles eram branquinhos para mim. E eu os via perto do berço das minhas filhas também viam eles, aí, tanto até eu conto na história do livro Infanto Juvenil, essa história também do Grey, né? Então, tinha bastante com eles, e quando eu os via, eu sentia uma coisa assim de cardíaco, sabe, Semente? Eu sentia uma coisa de amizade tão grande, era um bem-estar tão grande, que eles vibram tanto sentimento bom, e às vezes você escuta um monte de gente falar aí pela internet, não, eles são ruins, todo mundo me pergunta, mas tem os bons, tem os ruins. O que eu penso? Quando você sai da sua casa, você está sujeita a assalto, a ser assaltada, a ter diferentes tipos de pessoas, não é? Então, eu acredito que nesse vasto universo deve ter tantas raças de extraterrestres, como nós aqui, né? Nós somos terrenos, como tem tanta diversidade de etnia, né? De cultura, de educação. Então, assim, eu acredito que deve ter, mas todos que me contataram, todos que eu me encontrei fora do corpo, não foram, todos foram amáveis comigo, todos foram com aquela compreensão, aquela empatia, você percebe um respeito, te tratar com uma equivalência, com uma igualdade, assim, sabe, de muito respeito. Então, eu nunca tive experiência com algum ser que não fosse dessa forma. Então, não posso dizer. Mas aí eu comecei a ter as experiências de ser abduzida extrafisicamente para naves, até que eu comecei a pesquisar mais isso e me envolver com grupos de contato extraterrestre, grupos mesmo, né, físico, pessoas reencarnadas aqui. Então, eu conheci na época de 98 a Verônica Pazuells, né, do Projeto Amar, que era também da Missão Rama, né, do Peru, do Sisto Pazuells. Então, nós fizemos grupos aqui, saímos em campo para fazer muitos avistamentos. Avistamentos de nave, eu tenho sempre isso, né? Sempre que eu faço uma conexão, eles estão sempre próximos. Depois eu participei de outros grupos também de contato, e hoje eu viajo bastante também com amigos nossos, tanto latinos, da Espanha, dos Estados Unidos, o próprio Ricardo Gonçalves, que é um amigo peruano, que é um grande contatado físico, que inclusive até vou aproveitar agora para falar um pouco do seminário dele. Ele vai estar no Brasil, em São Paulo, dia 14 e 15 de maio. Se vocês quiserem conhecer uma pessoa séria, séria mesmo, nesses estudos da ufologia, no contato mesmo, direto com eles, o Ricardo Gonçalves é uma pessoa muito séria. É um grande pesquisador, é um grande contatado também, escritor, autor de mais de 20 livros.
E todo ano eu trazia não, né? Todo ano eu convidava ele para vir para o Brasil, mas a pandemia a gente acabou que não podendo trazer, e agora vamos fazer o seminário aí Da de hora. 14 a 15 de maio. Quem quiser conhecer um pouquinho, me chama no meu canal, no Instagram, no Facebook, depois o Semente deixa aí meus contatos, que ainda tem vaga aí para esse seminário, vai ser bem legal. E com ele eu faço essas viagens para vários países, onde a gente faz pesquisas, né? Pesquisas sobre a nossa herança cósmica, com esses seres, e a maioria deles que aparecem para a gente. Por que, que eu conheci o Ricardo Gonçalves? Porque eu percebi que o casal que ele contatava era o mesmo casal que aparecia para mim, que os nomes deles são Antarel e Vika, né? Eles são seres de Alpha Centauri, conhecido como os apunianos. Então, são bem humanoides, altos, com quase 3 metros de altura. Cabelos... Parece com a gente? Parece com a gente? Muito parecido com a gente, muito, assim, as feições são muito parecidas, cabelos claros, meio esbranquiçado, meio prata, né? Ela mais ou menos uns 2 metros, ele quase 3 metros, ele tem cabelos longos, ela tem cabelo curto. Então, eu acabei que falei assim, puxa, nossa, eu preciso conhecer o Ricardo Gonçalves, porque esses seres estão contatando as mesmas pessoas. Então, você vai se juntando a grupos que acaba tendo mais ou menos, como a gente chama, a mesma agenda, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente fala agenda, porque várias raças têm agendas diversas, mas que no final é tudo para uma coisa só, né? Despertar a lembrança, a recordação de si e da sua herança cósmica, do seu passado e essa amizade com eles. E dá para você despertar bastante mais a humanidade, vamos dizer assim, né? Para conhecer, não achar que nós somos os únicos nesse planeta, não existe vida fora da matéria. E eu também, Semente, já fui uma vez, com 26 anos, eu fui salva em alto mar por um ser que materializou exatamente Caramba. do meu lado, e se ele não é ali no momento, eu morreria afogada. Então, eu não costumo contar essa história para ninguém, mas esse mesmo ser que me ajudou ali foi o mesmo ser que falou comigo na primeira experiência que eu tive com 12 anos de idade. Então, é uma coisa assim... Eu acho que ele já te acompanhava, então. Sim, sim. É que para eles não tem tempo, né? A coisa, nós temos o começo, meio e fim do tempo linear. Ah, foi quando eu tinha 12, depois 26. E para eles não, parece que foi ontem. Então, eles mantêm aquela coisa de passado, presente e futuro, é tudo ao mesmo tempo. Então, para eles puxa, eu conheço a Liliane de agora, de ontem, né? Então, é diferente a gente. E aí eu fico até hoje nessas, né, eu faço muitos trabalhos de meditação, de conexão telepática com eles, tem os avistamentos, tem os contatos, e a experiência fora do corpo é um protocolo de contato deles que faz com que você seja acessada por eles durante a noite. Então, a maioria das pessoas que se dizem abduzidas, né? Claro que tem abdução física, mas muitas delas são abduzidas extrafisicamente. Mas como elas não sabem, ainda não têm o conhecimento do fenômeno da experiência fora do corpo, então elas falam, não, eu estava acordada, eu vi, eu senti isso. Na verdade, quando você está cataléptica, você sente que você está acordada, desperta, mas o olho que está aberto é o olho do espírito, não é o olho do corpo físico. Na hora que você sai dali na abdução, é o psicossoma, é o espírito. Mas não descarto, claro, a chance de ser abduzido fisicamente também. O próprio Ricardo Gonçalves foi. Então, várias vezes. Então, existem as duas possibilidades. Liz, deixa eu dar um alô aqui para nossa brodinha aqui, a Roberta. Ah, ela tá aí? Ela tá aqui assistindo. Ah, linda! Grande beijo para você, Rô. Beijo, 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 beijo. Obrigada, minha linda. Nossa, essa hora ela acordada, porque na Irlanda é bem mais tarde, né? Ah, então. Tá se esforçando lá, deve estar Obrigada. caindo no sono. Caindo no sono. Aproveitando isso que você falou sobre as abduções físicas,
a gente tem percebido que tá tendo mais aparições, né? Tá tendo mais aparições. Eles no astral, para você falar alguma coisa do tipo, que eles vão aparecer mais, tá dentro do programado. Agenda, vamos dizer assim, né? É, Semente, sabe o que acontece? Eu percebo muito que esses seres, pelo menos os que contatam a gente, assim, eu percebo que eles não estão preocupados com aparições para uma grande quantidade de pessoas. Eles são muito mais empáticos com pessoas que sentem o chamado, vamos dizer assim. Sabe aquele tiozinho da padaria, aquele índiozinho da mata, são pessoas que não tem essa coisa de querer, sabe, fazer um boom, aparecer. Claro, tem jornalistas, tem pessoas da exopolítica, pessoas que estão envolvidas nesse processo também, mas pessoas que sentiram um chamado, sentiram algo dentro de si e vai fazer algo por isso. E vai manter o contato, porque o mais importante e o mais difícil, infelizmente, não é você ser contatado, mas é você manter o contato. Então, você manter o contato é você fazer algo com isso, em benefício da humanidade, em seu benefício, em benefício dos grupos que estão com você, para despertar mais essa coisa de, sabe, envolver mais as pessoas no estudo sério sobre a ufologia, sobre o contatismo, e não essa coisa de conspiração, guerra, subgoverno, governo oculto. Tudo bem, pode existir tudo isso, mas qual é o teu foco? Você prefere focar governo oculto, toda essa parte de agendas negativas, conspiratórias? O que você ganha focando isso? Pensando que está todo mundo envolvido numa coisa negra, uma coisa densa, ou você prefere focar numa agenda mais positiva, numa agenda que você possa ser um pouco mais lúcido, né? Nas suas escolhas, olhar o outro com igualdade, com equivalência, tirar um pouco o medo das pessoas, porque a parte conspiratória é medo, e o medo afasta e paralisa as pessoas. isso. Então, tudo que gera medo, eu corro, eu fujo. Não é porque eu tenho medo, por isso que eu corro. Não, porque não me faz bem, me paralisa. Já o bem-estar me faz querer saber mais, me faz querer experienciar, querer saber como é, querer questionar, mas um questionamento sadio, um questionamento de aprender, de deixar vir o que você não conhece, deixar vir o diferente, o desconhecido, a dúvida, e não simplesmente você fechar uma verdade e validar aquilo e pronto, acabou. Aí você se fechou, não deixa vir mais nada. Não, eles são maus, pronto, acabou. Acabou para aquela pessoa. Então, assim, para mim, eu prefiro ter um outro olhar sobre o contatismo, sobre a ufologia, e aí você vai atraindo pessoas, né, amigos, amigas, e tanto daqui, reencarnado, como também desencarnado, que pensam como você, e sentem como você, experienciam como você, e aí isso é a massa crítica que vai aumentando o poder de você ter mais lucidez, ter mais clareza mental para que o dia que, se eles quiserem aparecer ostensivamente, não sei, você está preparada para isso, porque você já está sendo trabalhada, você está mantendo um contato com eles já há muito tempo. Quantas pessoas que eu conheço que são contatadas, foram contatadas e não querem saber, mas contatadas fisicamente, eu conheço. E não quero isso na minha vida. É a escolha que ele fez. Sim. Não consegue manter. É bem complicado isso. Eu acho que se tivesse uma aparição aí para massa, o negócio ia ficar meio bagunçado, hein? Não, mas eles não vão fazer nada que seja para bagunçar, né? Pelo contrário, se fosse para bagunçar, semente pensa, eles têm tecnologia para isso. Já estariam aqui, como o filme A Chegada. Por que não? Né? Já estaria Não aqui é o faz que eles tempo. querem. Não é essa a questão, entendeu? Chegar em massa aqui.
Não é essa a questão. É tocar o coração de pessoas que realmente estejam conectadas, ligadas a isso, a esse intercâmbio de amizade com eles. Então, quantos de nós, né? Porque na verdade somos todos extraterrestres, né? Nós não viemos das Pleiades, de Órion, de Alpha Centauri, não. Nós somos cósmicos. Passamos por Pleiades, passamos por Alpha Centauri, passamos por Vega 5, passamos por não sei aonde. Mas nós somos cósmicos. Nós temos um intercâmbio planetário, galáctico, universal, né? Então, assim, não tem o que fixar uma coisa só de eu estou aqui, eles estão lá. Não, é um intercâmbio de amizade. É isso que eles querem tentar tocar o coração de cada um, manter esse contato. A Bia mandou uma perguntinha aqui. Ó. Você já teve sonhos premonitórios? Oi, Bianca. Sim, muitos, muitos. Sabe como acontece comigo? Assim, porque um dos fenômenos da experiência fora do corpo é a pré-cognição, que seriam os sonhos premonitórios probabilísticos de acontecer, né? E a retrocognição, que seria TVPs, né? Terapias de vida passada, você tem uma regressão de vida passada. Já tive várias vezes os dois. Geralmente, as premonições para mim, as pré-cognições, elas ocorrem no momento que eu estou na hipnagogia. O que é hipnagogia? É um estado da minha consciência, onde de beta eu estou caindo minha onda para alfa, relaxando para adormecer, entrar em teta e delta, sono profundo. Então, nessa parte, ou então quando eu estou despertando, voltando do sono ou de uma experiência, nós chamamos de hipnopompia, tá? Aí seria de alfa para beta, para vigília. Geralmente, para mim, ocorre nesse momento, tanto na ida quanto na volta. Acontece abrir a minha tela mental no meu chakra frontal, é como se ele se alongasse e amplia e aparece uma tela mental, uma situação, uma vivência. E aí eu sei que aquilo vai ser importante para mim, não é à toa aleatório, vai ser importante para mim porque eu vou constatar isso no futuro. Então, por exemplo, eu tive todas essas viagens que eu faço anual, assim, para essas pesquisas de ufologia, de contato. Eu vou muito para Monte Shasta, na Califórnia, para Patagônia, chilena, Argentina. Então, toda essa parte de viagem aqui para o Brasil também. Eu sempre antes eu falo assim, puxa, eu queria sentir se realmente tem um chamado dentro de mim para essa viagem. E aí eu durmo pensando nisso. E quando acontece a pré-cognição, acontece uma cena como se aquilo já estava existindo nessa viagem. E aí me dá a certeza de que eu vou para lá. E aí eu já vejo, compro passagem, faço toda a organização. E aí eu tô lá, cheguei no local. Toda vez, aquela cena que eu tive, ela ocorre no local. Exatamente igual como um déjà vu. Como um déjà vu. É impressionante. E muitos outros tipos de pré-cognição, assim, por exemplo, eu passei por uma doença em 2019 e antes de eu me adoecer, eu tive uma pré-cognição, sincronicidades, de que eu via um determinado órgão meu doente, sangrava. E eu falava, nossa, que estranho isso. E aí eu comecei a correr atrás, né, de exames, de médicos e tudo mais. Mas eu já tinha visto isso antes. Dali, isso foi em novembro, em fevereiro, eu tive o resultado do exame e da doença. Então, foi uma pré-cognição. Ah, mas se você teve antes, você não poderia ter feito algo para isso não acontecer, para não ser somatizado? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas o meu estilo de vida, do momento que eu tive essa pré-cognição até o momento que eu tive o diagnóstico, eu mantive a minha serenidade quanto a isso. E passei pela doença tranquila, com lucidez. Então, assim... Teve um pré-aviso, né?
Exatamente. Então, eu também me preparei para isso. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu me preparei e, não que eu estivesse esperando, mas o que eu podia fazer de benéfico para mim, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, me alimentar melhor, tudo mais, eu fiz. Mas se tivesse que vir, ela viria de qualquer forma. E veio. Então, e entre outras coisas, eu já tive muitos. Minhas filhas, por exemplo, antes delas nascerem, antes de eu engravidar, eu as via, né? Sonhava com elas, encontrava com elas fora do corpo e via elas brincando na casa do meu pai e da minha mãe. E eu ficava, mas por que brincando na casa dos meus pais, né? Se eu estava casada, por que não brincando na minha casa? Né? E aí, de repente, depois eu me divorciei e eu fui morar na casa dos meus pais com elas, exatamente Da pequenininhas com hora. a idade que eu vi no sonho também. Então, tem muita coisa que dá para contar. Nossa, que muita coisa a gente Nossa, esquece também. mu- muito louco, muito louco. Eu contei foi pro Saulo, que onde ele estava dormindo no quarto, eu levantei e vi meu filho sentado e ele estava projetado sentado e o corpo dele estava dormindo. Oh, e ele lembra de você, teu filho? Não, ele estava dormindo, ele estava sentado dormindo também. Oh, E aí o Saulo falou, eu acho que você estava projetado, mas eu não, quando eu olhei minha cama, eu não estava vendo meu corpo, estava sem nada. ah, você não estava vendo o seu corpo? Não, Ah, então você estava eu, desperto, acordado, eu acho vendo que eu ele estava pela acordado, clarividência. eu acho que eu estava tendo aquela evidência. Sim, sim, E sim. é muito engraçado, você vê ele estava sentadinho assim, dormindo, e aí o corpo dele virado para a parede dormindo. Olha que legal, é bacana isso, né? Você É, constatar esse tipo de coisa. Eu tive há pouco tempo, há um mês atrás, né? Você falou de ver na cama assim. Eu estava cuidando de um. Eu gosto muito de animais, né? E aí eu estava cuidando de um gatinho que era de uma ex-cuidadora do meu pai. Ela se machucou, não tinha condições de cuidar dele e ele estava diagnosticado com leucemia. 5 anos o gatinho muito magrinho, magrinho, e os médicos falaram que ele ia desencarnar em 2 semanas e tudo mais. Eu falei, deixa eu cuidar dele essas 2 semanas, pelo menos para ele ter um desencarne, né, assim, com uma pessoa do lado, tal, cuidando. Então eu dava remédio o tempo todo, injeção, alimento na boca e tudo mais. Depois ele ficou comigo quase um mês, foram 28 dias. 2 dias antes dele desencarnar, eu saí do corpo e vi, ele dormia comigo na minha cama, e vi em cima do meu colchão, tinha 4 gatinhos, da mesma pelagem dele, preto e branco, assim, brincando com ele, e ele fora do corpinho dele, brincando com os gatinhos. E eu olhei no chão, em volta da minha cama, tinha vários gatinhos, iguais, preto e branco. Aí eu olhei e falei, o plano espiritual já está atuando aqui, já está preparando a ida dele. Porque o que é, acontece? Isso não é a primeira vez que acontece comigo. Eu já tive animais que desencarnaram e eu via muito isso. Eles trazem os espíritos de animais desencarnados para que o gatinho que não se apegue a mim, na dona, não fique ali, como eu já tenho esse desapego do animal, então ele não tem por que ele ficar. Se eu fosse uma pessoa muito apegada, os amparadores até deixam ele um tempo comigo e aos pouquinhos vai desacoplando. Mas nesse caso eu não estava com apego, eu já estava sabendo que ele ia. E aí os gatinhos vêm, ele brincava com os gatinhos, era muito mais fácil para fazer o desencarne. E no dia seguinte, a mesma coisa. E aí, no dia do desencarne, que foi 2 dias depois disso, eu estava no quarto e, pela clarividência, eu vi movimentos no chão. E aí eu forcei bem o meu chakra frontal e vi 2 gatinhos. E senti uma coisa assim, sabe, no meu peito? Uma coisa assim que, nossa, eu sinto que é hoje. E aí eu coloquei ele do meu lado ali e fiquei e adormeci. E adormeci. No que eu adormeci, eu acordei umas 3 da manhã, ele não estava na minha cama. E aí eu fui procurar no quarto, ele já estava na porta de saída do quarto para a sala, deitadinho, já bem durinho, já tinha desencarnado, e os gatinhos não estavam mais lá, e ele já tinha passado para o já plano tinha ido. espiritual, já tinha ido.
Então, é bem legal isso, porque você, com a experiência fora do corpo, Semente, você tem uma ferramenta de autoconhecimento, de estudos, de aceitação de que ninguém morre, não existe morte, existe troca de corpos, existe passagens interdimensionais, troca de planos, né? O corpo físico não é nada, quer dizer, ele é tudo enquanto você está vivo, né? Você tem que valorizar tudo isso, né? Mas eu digo, quem é você de verdade é o brilho que você tem, o brilho que você é. Um cadáver, até quando você sai do corpo, se você se olhar, você fala, nossa, só isso daí, sem brilho, parece um cadáver deitado aí, porque você se sente iluminado, você sente que você é muito mais do que aquilo. Então, os estudos, por mais que as pessoas tenham medo de estudar isso, tem que ter muita leitura séria, né, sobre o tema, pesquisa bastante, faz práticas, faz um aquietamento, medita mais, porque quando você sai do corpo, Semente, você sai em corpo emocional. O espírito é o corpo das emoções. Então você se vê realmente como você é fora do corpo. Então, se você está desequilibrado, desordenado emocionalmente, ou psicologicamente, energeticamente, fisicamente, você carrega para o lado de lá quem você é aqui. Então, quando você vai dormir tenso, com pavio curto, nervoso, brigou com alguém, ansioso ou melancólico ou deprimido, você carrega todas essas emoções para fora do corpo. E quando você se vê fora do corpo, exacerba essas emoções no seu corpo emocional. Aí você não tem controle, você se percebe nervosa com muito maior intensidade, você se percebe tensa, se percebe ansiosa, se percebe triste. E aí esse autoconhecimento que vai dar para você o quê? Quando você acordar, você fala, nossa, olha como é que eu me vi fora do corpo. Deixa eu trabalhar um pouquinho, perceber meus gatilhos, perceber aquilo que me deixa inquieta, minhas impulsividades, porque aí você vai se conhecendo. E aí começa o quê? É um trabalho de reflexão, de análise, e na hora que você sai, cada vez mais você vai saindo mais ordenado. Então, a qualidade das suas experiências fora do corpo vai aumentando. E o contato com esses seres, tanto extraterrestres quanto amparadores, amigos desencarnados, vai ampliando de uma tal maneira, porque você vai cada vez mais se sutilizando, se entendendo, tendo mais lucidez e, ao mesmo tempo, mais rememorização das experiências ao acordar, ao despertar. Então, eu costumo falar assim, Liliane, qual que é a melhor técnica que você tem para eu conseguir fazer essa noite e sair do corpo? A técnica é você acordar de manhã e pensar, para eu ter uma boa experiência fora do corpo, eu vou começar desde já, ficar mais com foco no presente, manter a lucidez no meu dia a dia, tentar não ficar ansiosa, tentar não ficar deprimida, tentar não ficar desequilibrada emocionalmente, tentar não ficar briguenta, perceber os meus gatilhos, perceber minhas impulsividades, que aí eu estou em contato comigo. Estar em contato comigo nos meus afazeres e nas minhas relações com a vida e com as pessoas e com as situações, é eu manter maior lucidez. Então, se você está lúcido durante o seu dia inteiro, você vai carregar essa lucidez para fora do corpo. E aí, quando você voltar de uma experiência, teu cérebro não vai precisar encapar a sua experiência para desintoxicar a sua psique. Ele vai ter o sonho dele natural, porque a gente tem mais ou menos 8 horas de sono por noite, depende muito de pessoas. 1h30 você sonha para desintoxicar a psique, e o resto do tempo você entra e sai dos seus corpos, do seu corpo físico. Então, vai depender das ondas cerebrais. Então, você vai ter o seu sonho fisiológico, patológico, mas ele não vai encapar as experiências na hora que você traz. Então, a melhor técnica é você se manter lúcido na vigília, acordado durante o seu dia. Na hora. Você teve alguma experiência ruim alguma dessas saídas? Já, várias, como assédio espiritual. Tem uns casos meio... Sim. Já tive 2 tipos de experiências ruins. Quando assediada em termos de
de atração mesmo, por conta de, na época, ainda não entender todo o processo, na época de eu ser um pouquinho mais ansiosa, tensa, nervosa, pavio curto, tudo isso que eu falei, né? Porque a gente é ser humano, eu não estou aqui para falar que eu sou ordenada emocionalmente, vivo na paz, zen, medito o dia inteiro, não. Também pago conta, tenho boleto, tenho trabalho, é tudo igual. Então, tem horas que realmente você está naquela faixa, né, de uma certa desordem. Então, já saí do corpo e já atraí seres compatíveis daquele meu momento, né? Eu não me sinto, eu não falo assim, eu sou nervosa, eu sou calma, eu sou ansiosa, ou eu sou triste, ou eu sou feliz. Não, eu estou ansiosa, eu estou feliz, eu estou deprimida, entende? Então, são momentos que a gente passa. Então, eu tive certos momentos que eu saí do corpo e fui atraída, assim, para planos espirituais mais densos, e eu até aqui mesmo, na camada paratroposférica do planeta, onde eu não conseguia nem volitar, de tão densa que eu estava. Então, eu andava em slow motion, sabe, em bradicinesia, né, que a gente chama. Eu falei, nossa, eu não consigo volitar. E aí você percebe que tem pessoas, espíritos, desencarnados ali, tentando também sugar a tua energia, você quer correr, você quer fugir e não consegue. Então, tive vários. Tive há pouco tempo, inclusive, até comentei com Wagner no grupo de estudos, que eu estava voando, volitando mesmo, voando muito alto, e porque assediador não voa, né? Ele é denso, ele caminha, ele anda aqui. Então, uma boa fuga é você se sutilizar e voar. E eu estava voando, não estava nem pensando em assédio, nada, eu estava de boa lá, e eu sinto uma mão pegar no meu tornozelo, Semente. Eu falo, mas que diabo é isso? Pegando meu. Né? Não tem assediador aqui. Mas olha qual que é a técnica que eles usam. Eu conversando com o Wagner, ele me esclareceu. Eles plasmam uma mão e toca em você, mesmo que você esteja acima. E aí eu briguei tanto com aquela mão, eu estava muito alta, eu tentava tirar, que eu bati no corpo e na hora eu não acordei. O meu tronco ficou sentado no meu corpo físico e eu ali tirando a mão do meu tornozelo. Era só uma mão, um toquinho de mão. Eu tirando a mão do meu tornozelo e consegui desfazer aquilo. E aí acordei. E eu estava contando para ele assim, que realmente existem seres que fazem esse tipo de assédio. Outros assédios é quando você, por exemplo, tem seres que não querem que você faça uma assistência extrafísica e tudo mais, então acaba que querendo atrapalhar a sua experiência fora do corpo. Então já vi muitos seres assim tentando sugar minha energia e tal, mas nessa hora eu sempre emano energia de compaixão, de luz, tipo, que aconteça o melhor, tal. A maioria desses seres não quer receber esse tipo de luz, eles simplesmente saem da sua frente e você continua tendo a sua experiência, né? Então, já tive muitas... porque, para mim, Semente, o objetivo maior da experiência fora do corpo, além de desintoxicar seu corpo físico, desintoxicar sua psique, é a parte da assistência extrafísica. É você se colocar como auxiliar em terra, né? É você querer, da mesma forma como você talvez aqui goste de ajudar, às vezes você tem uma ONG, às vezes você ajuda cachorros abandonados na rua, idosos, crianças abandonadas, seja o que for, ou ajudar seu vizinho, né, que está precisando de um sorriso, de um escutar a conversa, escutar um pouquinho o que ele tem para dizer. Então, qualquer coisa que seja isso, você leva para o lado de lá também. Você acaba fazendo assistências também do lado de lá, ajuda pessoas do lado de lá, espíritos do lado de lá. Então, essa assistência extrafísica, que para mim é o melhor objetivo de você se qualificar como um projetor astral assistencial, entendeu? Querer estar junto com os amparadores e ajudar nos desencarnes, ajudar nos resgates, acidentes que acontecem. Então, é bem bacana isso, é bem diversificado. Li, para a gente encerrar a nossa live, você está tem curso? Como que a galera te procura? Explica um pouquinho para a gente aí. Bom, eu tenho uma agenda que eu sempre deixo no meu site, lilianemoura.com.br, no meu Instagram também, no meu perfil do Instagram, que é ligado com o Facebook, também tem
toda a minha agenda, mas eu tenho um curso que vai ter agora sábado que vem, de percepções extrasensoriais, onde eu falo sobre tipos de clarividência, intuição, telepatia, clareaudiência também, toda essa parte também de inspiração, como desenvolver essas percepções, como saber lidar com elas, como conhecer, diferenciar também esse aspecto todo das nossas, nosso parapsiquismo mesmo, né? Então, vai ser sábado agora, das 15 às 18, online, com parceria com o Espaço Clarion, da Aninha, e as inscrições tem no meu Instagram também, tem no site, e também não esquecendo do evento do Ricardo Gonçalves, em maio, 14 e 15 de maio também, para quem quiser conhecer um pouquinho dele, é ricardogonçalves.com.br também, e também vou falar do meu livro, né, que tem aqui o livro deixa eu botar aqui, Projeção Astral, Despertar da Consciência, também pela Tesserato, que é a minha editora, né, com meu sócio Luiz Fernando, é uma editora ligada, né, a toda a parte da espiritualidade também e da área acadêmica também. E tenho esse livro e tenho o livro também do Viajando nas Estrelas, que será lançado daqui no máximo 2 meses também. E aí é isso, eu agradeço você, Semente, por esse convite, agradeço a todos vocês que estão aí até esse horário me escutando, me ouvindo, que vocês tenham uma ótima noite. Muito obrigado, foi um papo muito da hora. Mas você sabe que em outubro você vai voltar com a Roberta, né? Sim, vamos fazer um de 3 aqui? Vai ser uma dobradinha. Isso. Beleza? Você passou as suas redes sociais? Instagram? Liliane Moura Martins, o Instagram, lilianemoura.com.br, o site. Beleza. E dá um tempinho aí, uns 5 minutos, para eu falar com você nos bastidores, para eu encerrar aqui, tá bom? Tá bom. Gente, ótima noite para vocês. Muito obrigada, viu? É isso aí. Já te chamo. Tá bom. Vamos lá. Olha. Vamos ver como que faz aqui, né? Porque eu tô no celular. Ah, é verdade. Né? Vamos ver. Como que é? Achei. Já te chamo. E é isso, galerinha. Muito obrigado ao presença de todos. Dedo no like, gente. Dedo no like aí, hein? Dedo no like, foi muito bom o papo com a Lili. Lili super fofa, meiga. Da hora. Obrigado. Todo mundo que é aí. Hoje. Mano, quando esses assuntos sempre enche a live. Sempre enche a live. Muito importante. Dedo no like aí. Compartilhe, certo? Pra galera. Galera, comenta no vídeo. Depois vai lá e faz um comentário. Curti, foi da hora. Qualquer coisa para o vídeo criar relevância. O comentário está ajudando muito a criar relevância. E amanhã, galera, amanhã mais um papo de espiritualidade. Vamos ter a Jenny, que a gente vai falar de nutrição e espiritualidade. Ela trabalha com os dois. Certo? Tamo junto. Vou ver se amanhã eu acordo bem cedo para arrumar esse computador aqui, para voltar ao normal. Obrigado pela presença de todos. Ajude o Black na campanha, divulgando também. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta aí. Certo? E amanhã espero todos vocês aqui. Beleza? Beijo do Black e valeu!